Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui, mais um encontro, e eu gosto de compartilhar com você alguns temas que fazem com que cada um de nós exercite um pouco mais a nossa mente consciente e a gente tenha uma relação com a vida um pouco mais saudável, menos agitada, menos angustiada. Então hoje eu trago um tema para você que diz respeito à questão da flexibilidade, do alongamento e do relaxamento do esforço. Flexibilidade, alongamento e relaxamento do esforço. Quando eu falo isso, eu estou falando do corpo físico? Eu estou falando da mente? Eu estou falando das emoções? O que você acha? Então, quando a gente ouve determinadas palavras ou participa de determinadas atitudes, determinadas reações, se a gente não tomar cuidado, a gente vai agir de uma maneira muito repetitiva. E repetindo o quê? Repetindo coisas que a gente já viu antes, já ouviu antes, já sentiu antes. Então a gente repete as mesmas reações. Esse movimento do repetir a mesma coisa não nos ajuda. Na verdade, provoca angústia, depressão, sofrimento. Absolutamente desnecessário. Então hoje a minha proposta é a gente olhar um pouquinho mais de perto para essas coisas. Eu quero agradecer a sua presença, você que já está comigo, você que chega pela primeira vez. O objetivo desse canal, de fato, é o autoconhecimento e é perceber a vida de outras formas, além daquele ponto que a gente está acostumado a olhar. Então, prazer por ter você aqui. Você pode me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo. Então, a gente pode estreitar um pouco mais a nossa relação. Então, vamos lá. Alongamento, né? Flexibilidade. Gente, alongar o que é? Quando a gente vai buscar sentidos, significados dessa palavra, a gente vai encontrar algo do tipo estender, expandir, entregar-se. Mas estender para quê? Alongar para quê? E alongar o quê? Estender o quê? Quando a gente pensa no corpo físico, fica mais fácil entender essas coisas, não é? Me parece que sim. Alongar os dedos ou o braço, alongar em diferentes posições, alongar o tórax, abrir, estender. Parece que é mais fácil da gente perceber através do corpo. Porém, a gente precisa aprender a alongar a nossa paciência, estender o nosso bem-estar, não é? Então essas coisas de corpo, mente, ampliar a sensação de amorosidade com as coisas, de compreensão com as coisas. Tudo isso tem uma relação, só muda o corpo. Percebe isso? Só muda o elemento no qual essas coisas estão depositadas. Então pode ser o corpo físico, emocional, a mente. Tudo aquilo que a nossa mente atrai, ela reproduz para os nossos corpos.
Então, olha que importante a gente perceber isso, minha gente, porque quando a gente percebe e compreende essas coisas, a gente começa a perceber a responsabilidade que temos com o nosso bem-estar. Aí a gente começa a entender que se sentir bem não diz respeito ao que acontece fora de nós. Tudo bem que o meio ambiente pode ajudar, sim, mas a raiz do bem-estar não está no meio ambiente, não está fora de nós. A raiz do nosso bem-estar está naquilo que a gente produz dentro de nós. Que tipo de coisa, né? Que tipo de sensação, que tipo de pensamento, que tipo de emoção. Isso pode gerar flexibilidade, alongamento ou restrição, contração, tensão. E quando eu falo isso, eu estou falando de adoecimentos. Não é expandir, abrir, se entregar para algo novo, é diferente do se fechar, do contrair, né? E quando todo o nosso corpo vive isso, a gente entra numa espécie de agonia. Então, todas essas coisas, elas se relacionam, o nosso corpo ele é sistêmico. Como é importante a gente perceber isso e a gente poder interferir nesses mecanismos, porque quando a gente percebe essas coisas, a gente tem a oportunidade de dizer: isso eu não quero para mim, eu quero mudar essa coisa. Ainda que eu não esteja conseguindo agora, nesse instante, logo que eu puder, eu quero me livrar disso. Eu quero fazer alguma coisa para sair fora dessa coisa que me puxa para baixo. Então, ter essa percepção, minha gente, é muito importante. Isso nos diferencia um dos outros, quanto aqueles de nós que sofrem mais ou nem tanto. É a maneira como se relaciona com as coisas. Porque o mundo que a gente vive é o mesmo. A exposição que nós temos é praticamente, né, via de regra, para as mesmas coisas, né, ou coisas muito semelhantes. Questões familiares, questões de relacionamento, frustrações, né? Questões inesperadas que aconteceram e que tiraram o nosso chão. Então, tudo isso muda de nome, muda na forma de descrever, mas, na verdade, a exposição que essas coisas nos coloca, né, a relação de exposição que temos com essas coisas é muito idêntica. Todos nós nos frustramos, todos nós nos decepcionamos, ficamos alegres com certas coisas, né? Não queremos ser maltratados, não queremos que nos puxem o tapete, não queremos nos frustrar constantemente, não atingir as coisas que desejamos. Então, tudo isso exige, né, de uma certa maneira, ou melhor, pede para nós saber lidar com essas coisas. Então, falar de alongamento está relacionado ao corpo, né? Na verdade, a vários corpos. No corpo físico diz respeito à atividade física, algum tipo de movimento, né? Que vai tornar, essa flexibilidade vai tornar com que a postura fique mais confortável, né? Isso é fácil de perceber quando a gente está praticando algum movimento com o corpo relacionado a um trabalho físico,
né? Quando a gente pode fazer por fazer aquele movimento, mas a gente pode fazer de maneira concentrada, de maneira pausada, de maneira integral, associando a respiração junto, não é? Então, tudo isso faz com que o nosso estado emocional esteja mais tranquilo, né? Menos disperso, mais tranquilo. Nessa hora, a gente não está pensando em outras coisas. E isso provoca um bem-estar maravilhoso, não é só pela atividade, pela prática física, mas é pelo fato da mente estar ocupada, colocando a atenção em algo que nos serena, que nos produz o foco, né? E que não não dissipa a nossa mente em preocupações. Isso é muito importante, né? Isso é um sinal de sabedoria maravilhosa. Eu estou falando que todos nós temos que fazer atividade física? Não, eu não estou falando isso. Na verdade, eu não preciso falar, porque você já deve ter visto estudos, opinião dos mais diferentes profissionais que mostram que movimentar o corpo é importante. Imagine você se eu ficar nessa posição sentada como estou, ainda que ereta, 24 horas por dia, com o meu assoalho pélvico apoiado numa estrutura que deixa as minhas pernas, né, meus membros inferiores, deixa as minhas articulações absolutamente relaxadas, né? Sempre a mesma posição. O conforto exagerado coloca o nosso corpo em vícios, em acomodações viciosas. E isso faz com que a gente perca a noção de extensão, de flexão, de lateralização, que são importantes para o fluxo sanguíneo, para a liberação de energias no nosso corpo. Então, saber disso e fazer uso disso é um sinal de sabedoria e faz com que a gente previna doenças. Isso não vale a pena? Mas a questão é você perceber qual é o tipo de movimento que mais te atrai, né? Com que movimento você se identifica mais. Existem várias modalidades. Então, a sua responsabilidade é identificar entre as mais variadas modalidades e oportunidades que você tem perto de você, muitas vezes até absolutamente gratuitamente, não é? Em muitos locais, em muitos municípios, em muitos programas de atenção, né, à vida saudável. Então, você estar atento a isso e saber se conduzir, né, nessa situação que é além do mundo do trabalho, ou melhor, além daquele trabalho profissional, você se comprometer a ter um trabalho pessoal, porque isso é um trabalho também, um trabalho que pode ser leve, sereno, tranquilo, quando você escolheu algo que te complementa, né? Que te causa algum prazer, ainda que te exija disciplina, porque todo trabalho exige de nós disciplina. É bom que a gente perceba isso, né? A disciplina, ela é importante. A disciplina faz com que eu execute aquilo que eu planejei. Então, isso faz parte também de exercitar o foco, a concentração, né? Você não ter essa coisa dividida, né? Que você não sabe o que está fazendo, por que está fazendo, né? Você
não ter direcionamento. Nós precisamos nos autodirecionar. E esse movimento de alongamento, de flexibilização, de observação da respiração, faz com que a gente se autodirecione. E aí, na vida, a gente vai aprendendo a se autodirecionar também, nas questões familiares, nas questões profissionais. Minha gente, nós não nascemos sabendo. E é bom que a gente se lembre disso. A cada dia eu aprendo coisas, eu fico percebendo coisas que eu digo, nossa, mas nunca me falaram isso. Nunca me falaram que a respiração saudável é uma respiração que você experimenta diferentes partes do tórax, né? Que você experimenta a parte baixa do abdômen, que você experimenta todo o abdômen, experimenta tórax, né? Que você faz retenções com pulmão cheio, com pulmão vazio. Nunca me falaram que essas coisas fazem parte, é importante que essas coisas possam fazer parte dos movimentos cotidianos. Parecia que era só algo de atividade respiratória para fazer numa atividade física. E não é nada disso. Então, cada dia a gente aprende um pouquinho mais, a gente aprende algo diferente, a gente ouve muitas coisas e a gente vai filtrando, né? Filtrando dentro daquilo que parece que faz sentido para nós. Né? E para isso é importante experimentar. Né? Fazer sentido também é importante experimentar algumas coisas. Então, 3 palavras absolutamente fazem parte, né? Se eu tivesse que destacar aqui o que eu tô falando para você, 3 palavras básicas, eu diria que são o alongamento, a flexibilidade e a permanência. Então, permanecer em situações que você precisa estar lá. Né? Isso diz respeito à vida social como um todo e também diz respeito à atividade física, né? Ao movimento do corpo. Às vezes você está lá num movimento, por exemplo, o movimento da pinça, né? Que é você estar, eu vou colocar no exemplo sentado, né? Poderia ser em pé também, mas sentado, pernas eretas, né, o tórax ereto, as pernas estendidas e de repente você lançar o seu corpo, o seu tórax à frente, com os braços estendidos também, flexionando a coluna e objetivando tocar pernas, canela, pé, certo? Então, o exemplo desse asana, né, dessa postura, por exemplo, da pinça, quem pensa nela já querendo chegar logo na ponta dos pés, o que acontece? Pode fazer uma violência absurda com o seu corpo, pode sentir dores desnecessárias. E como que vai poder, então, sentindo dor, permanecer? A gente consegue permanecer num movimento sentindo dor, minha gente? Não dá. Então a gente vai aprendendo estratégias para não deixar a dor dominar, para que a dor não nos invada. E qual é a estratégia para que a dor não venha? É o relaxamento, né? Então, o alongamento, o relaxamento, a permanência faz com que a gente experimente coisas que a gente nunca experimentou. E essa regularidade, a regularidade de fazer isso, mantendo fazer isso, tudo em você vai mudar. Inclusive
a sua parte emocional, a maneira de lidar com as coisas, a maneira de lidar com as pessoas. E não é legal a gente poder saber que é assim que funciona? A gente poder treinar isso, inclusive, né? Se ainda não está convicto de que isso é uma verdade, você pode treinar, você pode experimentar, você pode se auto-observar. Porque nessa vida sempre há tempo, né? Cada dia é o tempo de você transformar algo, de você poder fazer algo melhor, né? De você poder se aprimorar. Então, sempre é tempo de nós fazermos isso. Então, a flexibilidade é determinada por uma série de fatores, né? Também é bom a gente perceber isso, né? A flexibilidade ela é treinável. Esses fatores podem ser fatores que estão dentro de nós e fatores fora de nós. Como assim? Fatores dentro de nós ou fora de nós auxiliam na flexibilidade? Porque às vezes você pode perceber que você é duro, é rígido, tanto no corpo quanto na forma de lidar com a vida, com as pessoas, com as situações. Sabe aquele paviozinho curto? Isso pode ter a ver com rigidez, mas a gente pode mudar isso. Olha aí que legal! Então, a gente percebe que tem rigidez em nós, então a gente começa a ficar atento a fazer coisas que tragam para nós, que façam com que a gente experimente flexibilidade. Isso é treinável. Aquela história do pau que nasce torto morre torto, não é bem assim. Exceto se nós estivermos de olhos vendados ou não quisermos fazer nada em nosso benefício. Então, perceba isso, né? Então, flexibilidade tem a ver com fatores endógenos e exógenos. Quem fala isso é o Gerson Daggio e o Danilo Forghieri, no livro Anatomia e Fisiologia, né? E aplicados ao Hatha Yoga. Então, eles citam Dantas, que fala, né, para nós, fatores dentro de nós, em nós, né, presentes em nós, tem a ver com a idade, né? Fator endógeno é a idade, é o sexo, é o tipo físico, né? A maneira que você respira, é a tua disponibilidade para transformar as coisas em você, é a concentração que você tem, né? Então, esses fatores é aquilo que diz respeito ao que está em você, né? Na sua estrutura e que você pode, de repente, atentar e ajustar, né? E existem os fatores fora de nós, né? Relacionados ao meio ambiente. E isso diz respeito à hora do dia, né? Por exemplo, né? Tem horários que a gente está mais disponível, né? Que nós estamos temos uma maior facilidade de concentrar, né? Uma tranquilidade mental, né? Que nós respiramos de uma maneira mais serena, mais tranquila. Talvez a parte da manhã seja para muitas pessoas um horário que você está mais aberto a novidades, né? Você consegue se concentrar melhor, estudar melhor, trabalhar melhor. Outras pessoas é a parte da tarde, outros é a noite. Também pode ser um horário tão já de final de dia, né? De preparação para o descanso, mas para alguns é. Então, o horário, a temperatura do dia influencia também na questão de como que a gente movimenta o nosso corpo e na flexibilização dele, né?
e a própria forma de você executar o exercício. Se você está centrado, né, concentrado, né, se você está propenso ali a interagir com o teu exercício, com a tua prática, ou se está fazendo por fazer, porque o médico falou que tem que fazer, porque alguém falou que tem que fazer, porque você está se cobrando fazer. Então é claro que o rendimento aí vai ser muito mais difícil, né, minha gente? A flexibilização aí está comprometida com essa dureza de que tem que fazer, né? Com essa coisa imposta, essa imposição. Então, imposição não faz com que a flexibilidade seja gerada, né? E essas coisas você vai observando e vai mudando, vai tirando, né? Vai transformando o teu cenário. Por que eu estou me cobrando? Eu quero fazer por mim mesmo. Ou não vou fazer e vou assumir as consequências, né? Não estou nem aí se eu adoecer, se eu tiver uma piora da minha vida, né? Uma piora da minha saúde, uma piora do meu bem-estar. Então, esse diálogo com você mesmo é muito importante você ter. É preciso perceber que aquilo que está acontecendo, é preciso perceber a sua predisposição, né? É importante se observar sua mente, suas emoções, suas intenções, sua respiração. O corpo físico e emocional, eles se atrelam, eles caminham juntos, né? Eles fazem uma parceria. E a gente não pode se esquecer disso. Então, a tensão física acumulada, ela vai gerar inflamações. Muitos de nós têm inflamação, né? Falando do corpo físico, as ites, elas são inflamações. As tendinites, né? E todas aquelas gastrite, né? Tantas ites que vão aparecendo no meio do nosso caminho e que são inflamações. Então, vale a pena a gente se perguntar e perceber até que ponto eu estou cuidando do meu corpo para não inflamar. Inflamar é colocar muita combustão, né? É permitir que a combustão amplie. É muito fogo, é muito aquecimento. Então, uma inflamação, ela está dizendo para nós algo e está pedindo que o contrário disso, o contrário desses movimentos naturais que foram feitos até então, sejam aplicados. É o contrário. Então, é mais leveza, é mais suavidade, né? É mais serenidade com você mesmo. Você exercita isso com você, automaticamente você estará exercitando com os outros e estará aplicando na sua vida. Então, perceba isso. A respiração não direcionada, né, ou a respiração que é automática, né? Eu respiro por respirar, nem percebo. E a gente faz isso, né? Graças a Deus, a natureza não nos deu a incumbência de ter que parar para ficar pensando em respirar para não morrer. Não é bacana? Então a gente respira automaticamente, assim como o nosso coração bate, independente do nosso gerenciamento, né? Então a natureza, ela nos deu benefícios que nos mantêm vivos. Mas a qualidade dessa vida que temos não depende desse movimento automático. Na verdade, está longe desse movimento automático. Eu preciso colocar consciência naquilo que está acontecendo. Então, a flexibilidade e essas coisas que eu estou trazendo para você, né? Dessas repercussões do alongamento
e dessa forma do não tensionar tem a ver com a maneira de como eu respiro, como eu coloco atenção na minha respiração e nos momentos possíveis, todos os momentos possíveis, eu tornar a minha respiração mais completa, mais profunda e mais serena, principalmente a expiração. E cada vez que eu solto o ar, eu procuro relaxar. Quando eu estou parada em qualquer lugar, né, que eu não preciso estar acionando a minha mente, não preciso estar atenta ao que está acontecendo no meu entorno, não estou numa situação que eu preciso dar atenção para algo ou alguém, então eu coloco atenção para mim mesmo e começo a mudar o meu padrão respiratório. Aí você vai perceber o que acontece. A relação de respiração com a mente e com as emoções, né? A tranquilização que vai começar a se aproximar de você. Para tudo isso, você precisa experimentar. Nas atividades que eu trago aqui, relacionadas ao yoga, por exemplo, ao relaxamento e à meditação, tudo isso vai aparecendo, né? Então, são dicas para você experimentar. Nem que seja, minha gente, 5 minutinhos por dia, né? Você prestar atenção na sua respiração, você parar e fazer uma respiração mais profunda, mais lenta, né? E aí você ficar de olhinhos fechados, né? Exercitar, sentir o teu silêncio anterior, perceber teus ruídos ou teu silêncio interior. Isso tudo você vai fazendo constantemente, você vai perceber onde isso pode levar. Uma coisa tão simples, onde isso pode levar. Claro que você pode fazer isso sendo direcionado por alguém, principalmente a princípio, se você não se sentir tão motivado a fazer sozinho. Também tudo bem, porque tem várias técnicas e tem várias formas de se fazer, né? O importante é fazer. E o como fazer durante o percurso você vai descobrindo. Fazendo se descobre, né? Então a falta de consciência corporal favorece a falta de consciência corporal, ela favorece a criação de movimentos pesados e grotescos, né? Eu vou repetindo aquela coisa grosseira e automática. Porém, quando eu vou, né, me conscientizando dos meus movimentos, da minha respiração, eu vou trabalhando isso, o que acontece? Eu vou ganhando expansão respiratória, expansão, oportunidades na maneira de lidar com a minha vida, de resolver problemas, de encarar dificuldades, de dissolver aqueles obstáculos que vão aparecendo no meu caminho, que aparecem no caminho de todos nós, né? Então a respiração ela muda o estado físico, mental e emocional. O alongamento, a minha relação é mais constante com movimentos do corpo, faz com que eu ganhe flexibilidade, com que eu aprenda a me manter em determinadas posturas, com que eu goste de fazer determinadas coisas, mesmo que aquilo me pareça meio estranho. E eu estou falando aí de corpo e estou falando de coisas da vida também. Coisas chegam para nós que às vezes são meio estranhas, que a gente não esperava. A gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente pode usar o corpo e daqui a pouco a gente já está usando
o corpo físico, né? E daqui a pouco a gente já está usando outros corpos. A nossa emoção, ela está mais tranquila, não está aquela emoção pesada, não é aquela emoção enraivecida, né? Eu não preciso suar tanto. Eu vou aprendendo a colocar suavidade mesmo naquelas coisas que eu me relaciono, que eu não gostaria tanto de me relacionar, mas eu vou aprendendo a enxergar o benefício do treino que isso está oferecendo para mim. Não é legal? Então, eu deixo essas pistas aqui para você ir pensando nisso, para você ir descobrindo as suas formas de se distanciar daquilo que você coloca como dificuldade na sua vida. Você pode se distanciar disso e você pode se transformar. O corpo pode ser um aliado para você, a partir dos treinos com seu corpo, você vai conseguindo, né, mudar outras coisas mais internas, né, que é a repetição daquela mesma emoção, a repetição daquela crença, daquele pensamento. Tudo isso a gente consegue ir limpando. Então, gente, nesse final, eu quero te dizer aqui um exemplo que eu vi, né, do Roberto Martins, no livro Uma Luz sobre o Hatha Yoga. Ele diz assim, que o corpo ele é comparado a uma casa com 9 portas. E essas 9 portas são as 9 aberturas que a gente tem, né, que colocam a gente em contato direto com esse mundo. 7 dessas aberturas estão na cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, nós temos aí os olhos, narinas, ouvido e boca. E as outras 2 aberturas, elas estão na parte inferior do abdômen, né? Então, a gente tem essas 7 portas e a gente vai aprendendo a perceber a respiração e a contrair e a soltar, né, a associar essas portas no movimento que a gente tem em relação à vida. Então é legal a gente também perceber isso, né? Qual é o cuidado que nós estamos oferecendo, se estamos oferecendo ou não, cuidado, né, atenção a essas 7 portas. Senão vão entrando coisas aí, né, de qualquer jeito e a gente deixa que entre sons, imagens, né, aromas, não é? Palavras, né, que a gente solta também, que a gente contribui, né? Se a gente está contribuindo com o mundo de maneira positiva ou negativa, né? Deixando que as coisas entram ou saiam de nós de qualquer jeito, né? De maneira atabalhoada ou de maneira um pouco mais conduzida. Então, que a gente possa fazer essas percepções. Ampliando o autoconhecimento, nós nos libertamos de vícios que nos fazem acreditar que as coisas em nós, elas são imutáveis. Imagina que as coisas em nós são imutáveis e tem gente que acha que sim. E aí, esse tipo de crença te deixa estagnado, né? Você não sai do lugar. Eu vou encerrando esse encontro com você hoje, te deixando pensar nessas coisas e te colocando aqui uma oportunidade, né, te deixando uma sugestão de você poder relaxar ou se auto-observar, né, fazer um movimento respiratório que seja 5 minutinhos, minha gente, deitado,
né? Ou sentado, aprendendo a soltar o seu corpo. Quando a gente aprende a se largar, já é um bom caminho para essa prática do autoconhecimento e das mudanças de padrão. Tem gente que não consegue nem se largar, sabia? Tem gente que tem dificuldade de relaxar. Às vezes as pessoas estão com partes do seu corpo tensos e nem se dá conta de que isso está acontecendo. Então, é importante praticar, é importante acreditar que nós somos viciados e que às vezes os vícios, eles funcionam em nós como tampões e a gente não enxerga o que está por trás daquilo que está acontecendo. Aí a gente se deixa levar pela aparência, né? E não é nada disso. A questão é um pouquinho mais profunda. Então eu quero agradecer sua presença e deixar você aí à vontade para você fazer suas observações e suas experimentações. No próximo momento a gente se encontra com outro tema. Grande beijo!